Olá pessoal, tudo bem? Então nas outras aulas nós aprendemos a criar algumas telas. Em todas essas telas nós já sabíamos a princípio quantos componentes cada tela ia ter. Então, por exemplo, nessa tela de cadastro aqui, eu já sabia que a minha tela ia ter 4 campos de texto, ia ter 4 labels, ia ter um botão, por exemplo. Mas vai existir alguns momentos que a gente quer criar mais componentes na tela. Então, a princípio, a gente não sabe quantos componentes vai ser necessário criar. Conforme o programa está em execução, é necessário criar mais componentes ou não. E aí, para fazer isso daí, nós vamos usar essa categoria aqui, ó, Dynamic Components, então componentes dinâmicos. E aí, com isso, eu posso criar, por exemplo, dinamicamente um botão, criar dinamicamente um card view. Dinamicamente quer dizer em tempo de execução, quando o aplicativo já está funcionando, já está executando. Então, existem essas possibilidades, botão, card view, imagem, label, espaço e text box. Então, para a gente entender como que funciona, eu vou criar aqui uma nova tela, add screen, vou clicar em criar, então ele criou a minha tela, e aqui eu vou colocar, por exemplo, ó, um componente imagem, tá? Então vou criar uma imagem dinamicamente. E aí, aqui para a gente poder testar, eu vou colocar um botão. Então um botão e uma imagem. Vou vir aqui em blocos, vou selecionar aqui o meu botão, tá? Lembrando que eu estou usando Dynamic Image, mas poderia ser um Dynamic Button, um Dynamic Label, Dynamic Text Box, poderia ser qualquer coisa. E quando eu clicar nesse botão, eu quero criar, então, uma imagem. Então, vou usar esse bloco aqui, ó. Então, cria um componente imagem, cria uma imagem, e aqui eu tenho que passar algumas informações. Então, qual que é o ID, qual que é o arrangement dela, né? Onde que ela vai estar inserida ou organizada, alinhada, qual que é o caminho da foto e qual que é o tamanho de largura e de altura dela. Então aqui, antes de mais nada, eu vou criar um componente que é esse arrangement. Então qual que é o alinhamento dela? Então eu vou vir aqui em layout e aqui em layout eu vou colocar um vertical arrangement. Então um alinhamento vertical. Vou maximizar aqui, vou deixar fill parent para ele ocupar todo o tamanho da tela. Então as minhas imagens vão ser inseridas dentro desse componente vertical. Ok. E aí, para a gente poder visualizar melhor, eu vou criar aqui uma variável, eu vou chamar ela de imagens, e aí dentro dessa variável imagens eu vou criar uma lista. Então vai ser uma lista com várias imagens. Então aqui eu estou colocando mais itens de imagem, então por exemplo são 4 imagens, e aqui eu vou colocar então o caminho dessas imagens, qual que é o endereço que elas estão na internet. Então aqui eu vou colocar o endereço de uma imagem, tá? Então separei aqui uma imagem, vou copiar o endereço dela, e vou colocar o endereço aqui então dentro dessa string. Vou fazer isso para os outros endereços aqui, ou para os outros blocos de texto. Ok, então coloquei aqui todos os endereços, e aí o que que a gente vai fazer? Então, a princípio, aqui seria 4 imagens, mas poderia ser 100 imagens, 200 imagens. Essas imagens poderiam estar vindo de um servidor, por exemplo, na internet. Bom, aqui eu vou colocar um componente for each, que vai repetir para cada elemento, então for each para cada item dessa lista de imagens, ele vai criar uma nova imagem, ok? E aqui eu vou passar para ele, então, um código, um número para identificar essa imagem. Então, para isso aqui eu vou criar uma variável, que vai ser o contador, e aqui eu vou colocar um número para esse contador. Então, por exemplo, pode ser 0, e aqui toda vez que eu executar esse for each, eu vou incrementar em 1 esse contador. Então, vou vir aqui, contador, mais 1. Aí, então aqui no ID eu vou colocar esse número de contador. Então, tem que ser um número único, um número que não se repete. No arrangement, eu vou falar que eu quero colocar a imagem então dentro daquele vertical, alinhamento vertical. Vou colocar ele aqui. Aqui o path é o caminho da imagem. O caminho da imagem são esses caminhos aqui, ó. Como eu estou fazendo um for each para essa lista de imagens, esse item aqui é o caminho da imagem. Caminho da imagem. E aí eu posso usar então essa variável para colocar aqui no path. Aqui o id e o age é o tamanho da minha imagem. Então quantos pixels que eu quero que ela mostre. Vou colocar aqui meio por padrão, 200 pixels por 200 pixels. Depois a gente vai ver que tem outras opções para trabalhar. Então é isso aí. Então vamos testar agora. Bom, então abriu aqui para mim. Vou clicar nesse botãozinho e aí ele vai ter que criar então para mim 4 imagens aqui, ó. Vamos lá. Então ele criou 1, 2, 3. Não está mostrando a outra, por quê? Porque esse componente de alinhamento vertical que eu coloquei, ele não tem barra de rolagem, então a gente não consegue rolar aqui para baixo para ver. Vamos fazer essa correção. Eu vou tirar esse vertical arrangement daqui. Primeiro eu vou colocar um com scroll, com barra de rolagem, tá? Fora dele. Vou deixar maximizado. E aí a gente vai substituir isso daqui então. Esse aqui eu posso tirar, coloco o com scroll no lugar, e aqui a gente pode apagar o outro, então que não tem nada. Então delete,
E aí vamos testar de novo. Então lá, cliquei, e aí sim, então ele criou aqui para mim. A última aqui, pessoal, vocês viram que ele criou só 3 imagens, o endereço, ela está pegando um endereço que não é válido, tá? Eu vou pegar uma outra imagem aqui para a gente poder fazer um teste. Eu vou colocar aqui um endereço novo, tá? Terminando aí com JPG, PNG, e aí vamos testar de novo aqui. Então, ele criou mais outras imagens, tá? Tinha criado 3, um aqui ficou um espaço em branco porque não tinha nada, depois ele criou mais 4 imagens. Se eu pegar e der um reset aqui, um refresh, ele vai limpar minha tela. Se eu clicar de novo, ele vai criar então novas imagens aqui. Isso daqui, pessoal, poderia ter usado qualquer outro componente. Então aqui eu coloquei imagem, mas poderia ser um botão, poderia ser um campo de texto, tá? Então supondo que eu quisesse criar botões em vez de imagens. Então a gente colocaria aqui no lugar, no Dynamic Components, que eu queria então um Dynamic Button. E aí a gente vem aqui Dynamic Button, eu teria aqui o criar o botão. Aqui no criar o botão, a gente teria que passar em qual alinhamento que a gente quer colocar ele e qual que é o código daquele botão. Perceba que aqui eu não disse qual que é o texto do botão, né? E aí, para dizer qual que é o texto, eu tenho que continuar configurando ele. Então, aqui eu crio o botão e depois, se eu quiser, por exemplo, trocar o texto dele, eu vou ter que vir na propriedade Set Text. E aí eu vou setar o texto de um botão dinâmico. Para isso, eu vou dizer, então, aqui qual que é o texto. Não vou tirar aqui essas imagens, vamos trabalhar com outros textos aqui, só para a gente poder visualizar. Eu vou colocar aqui, botão 1, botão 2, botão 3 e botão 4. Tá? Então, eu troquei aqui, estou fazendo uma adaptação para mostrar como funciona com o botão. Aqui é a mesma coisa, tá? Ele vai fazer um for each, só que agora, em vez de ser as imagens, vai ser o texto dos botões. Ele vai criar um botão. Então, crio um botão, aqui eu estou passando qual que é o número, o ID daquele botão, identificador, falando que ele vai ser colocado dentro do Scroll Arrangement, e aqui eu vou setar qual que é o texto daquele botão. E aí como que ele vai saber qual que é o texto do botão que ele tem que alterar? Ele vai saber porque o ID é o mesmo. Então aqui, se o ID era 1, aqui é 1 também, ele sabe que é o do botão 1 que ele tem que alterar. E aqui a gente vai colocar então para mostrar o texto que está na minha lista aqui. Então vamos testar novamente. E aí, então, ele criou para mim 4 botões, tá vendo? Se eu tivesse aqui na minha lista mais botões, então ele criaria mais botões, ok? Então lá, 1, 2, 3, 4, 5. Isso daqui é os que tinham antes já. Quanto aos eventos, nós vamos ter aqui, ó, então o button click event, tá? Então quando eu clicar no botão, e aí como que eu vou saber qual que é o botão? Também pelo ID, ok? Então aqui nós podemos colocar um if, por exemplo, e fazer uma comparação. Se o ID do botão é igual ao botão 3, por exemplo, eu posso mandar ele fazer alguma coisa. Então, nesse caso aqui, vamos supor que eu quero criar uma imagem agora, tá? Então, eu quero criar uma imagem e aqui eu vou passar um endereço específico de uma imagem. Ok. E se for, por exemplo, outro botão, então se for o botão 4, eu quero criar uma outra imagem, só que o endereço dessa imagem aqui vai ser outro, então. E aqui eu substituo o endereço, certo? Vou dar um refresh aqui para limpar minha tela e começar de novo. E aí, eu vou clicar então, ele vai criar os botões para mim. Se eu clicar aqui no botão 3, ele vai criar essa imagem aqui, ó. Certo? Se eu clicar no botão 4, ele vai criar essa, mas vou clicar aqui no 1, por exemplo, vocês vão ver que não vai acontecer nada. No 1 não acontece nada, no 2 não acontece nada, no 5 não acontece nada. Aqui tá 3, tá? Então deixa eu trocar aqui, então 4. E aí, se eu clicar no 4, ele vai e mostra para mim outra imagem. Então, eu consigo criar um conjunto diferente de botões, então não fico limitado a uma quantidade fixa desde o desenvolvimento, eu posso aumentar essa quantidade de componentes dinamicamente e ainda posso manipular ou fazer com que esses componentes tenham eventos diferentes ou reajam de forma diferente conforme eles são pressionados ou recebem algum evento. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima.